Olá, sejam bem-vindos e hoje aqui neste vídeo eu vou explicar o que é o GEO. Portanto, para quem trabalha em marketing digital e principalmente em SEO, agora com a introdução da inteligência artificial desde já do ano passado, eu vou explicar a diferença entre o SEO e agora com os termos GEO. Para além de outros termos, mas principalmente vou explicar aqui o que é esta questão do GEO. Certeza que já percebeu portanto, para quem tem projetos online, para quem tem websites, já percebeu e já visualizou e já leu muita coisa sobre que agora temos que trabalhar, já não é bem o SEO, mas temos que trabalhar o GEO. Pois bem, eu tenho muitos anos de experiência como profissional de SEO, portanto tenho a minha agência seolabs.pt, presto serviços de SEO já há bastantes anos. E agora é mais uma novidade a surgir no mercado do SEO. Portanto, vai aparecer aqui alguns também uma recomendação para vocês visualizarem o vídeo anterior. Porquê? Porque eu explico um bocadinho como é que funcionam as ferramentas de IA e como é que nós obtemos, portanto, o que é que nós vamos à procura dentro dessas ferramentas de IA. Fazemos pesquisas e fazemos perguntas, obtemos respostas e como é que nós tentamos aparecer ali naquelas várias ferramentas de inteligência artificial. Portanto, é aí que entra o GEO, ok? Eu vou avançar mais um bocadinho. O GEO, e já lá vou explicar o que quer dizer isto do EO, do GEO, assim aqui, até eu me confundo nestas siglas. Portanto, mas vamos começar do zero. Temos o SEO de base, portanto temos o SEO, mas agora fala-se muito no GEO. GEO. Mas vamos começar pelas IAs do Google para a pesquisa, que nós utilizadores vamos pesquisar e nós profissionais de SEO temos que perceber como é que o nosso potencial público-alvo pesquisa nestas ferramentas de IAs do Google. Portanto temos a IA Mode, a vista geral de IA e temos o Gemini. O IA Mode e a vista geral de IA são blocos, portanto, de inteligência artificial que estão inseridas na SERP dos resultados do Google. Portanto, naqueles resultados do Google, certamente já viram lá um bloco, que é a vista geral de IA, um bloco onde ele já dá a resposta via inteligência artificial. E depois temos uma aba ao lado que é o AI Mode, então aí sim falamos com a máquina. E tudo isto funciona através da inteligência artificial chamada Gemini, como podemos ver aqui. As ferramentas que estou aqui a explicar, ferramentas de IAs do Google, AI Mode, vista geral de IA, estão aqui os três exemplos. Vista geral de IA aparece ali, quando fazemos uma pesquisa no Google, aparece ali na SERP, ali já o respectivo bloco com a informação gerada por inteligência artificial. O AI Mode é ali uma aba dentro da Google, da SERP do Google, que diz... Portanto, que diz mesmo modo IA, ou AI Mode, em inglês, em que estamos ali a falar diretamente com a máquina. E depois Gemini, se quisermos ter acesso ao Gemini, porque o Gemini que alimenta tudo isto, temos no canto superior direito, assim é que é, acesso à ferramenta Gemini, então aí estamos dentro de Gemini. Portanto, são três formas dos utilizadores pesquisarem dentro da SERP do Google. E nós, profissionais de SEO, temos que perceber como é que conseguimos meter aqui as nossas marcas a aparecerem para estas pesquisas. Mas já lá vamos. Depois temos outras ferramentas de inteligência artificial que o utilizador também pode fazer pesquisas, investigação, etc. Temos ChatGPT, Claude, Perplexity, Manus, Copilot, Grok, etc, etc, etc. Portanto, existem muitas ferramentas de inteligência artificial que nós chamamos de LLMs, em que os utilizadores podem também fazer diversas pesquisas. Portanto, ferramentas LLMs, ok? Ferramentas de IA que nós chamamos de LLMs. Perplexity, Cloud, Copilot, ChatGPT e muitas outras. Deixei aqui apenas e só estes 4 exemplos. Cada uma funciona de forma diferente, não interessa como é que funcionam, mas o nosso objetivo como profissionais de SEO é tentar aparecermos aqui nestas ferramentas quando o utilizador vai pesquisar por alguma coisa, ok? O utilizador, mais uma vez, vai utilizar uma destas plataformas de IA para ir à procura de informação daquilo que ele quer, portanto, encontrar. E aqui temos 4 exemplos disso mesmo. Pesquisa quem é o Miguel Brandão e ele depois mostra-me ali e todas elas mostram-me resultados diferentes. Portanto, são as ferramentas de LLMs.
E o que são LLMs? Portanto, essas tais inteligências artificiais que não têm nada a ver com a Google. No entanto, a Google também tem a sua própria LLM, que é o Gemini, que é a sua ferramenta de inteligência artificial. O LLM, portanto, isto foi um exemplo que eu fui buscar mesmo a uma ferramenta de inteligência artificial, um exemplo simples, básico, para todos nós aqui percebermos o que é isto LLM. Pensa nas LLMs e, portanto, a explicação à letra é Large Language Models, modelos de linguagem grandes. Portanto, e pensar nas LLMs como um aprendiz muito aplicado, que leu todos os livros, todas as cartas, todos os jornais e todas as conversas que alguma vez foram escritas na história. É um programa de computador que leu tanto que consegue conversar connosco humanos e escrever textos que parecem ter sido feitos por uma pessoa. Quem nunca utilizou uma destas ferramentas que estamos a ver aqui em cima e escreveu boa tarde, bom dia, obrigado, olá, tudo bem, estás bom? Quem nunca? Portanto, eles dão a resposta que parece mesmo o comportamento humano. Os grandes modelos de linguagem, LLMs, portanto são as inteligências artificiais, são sistemas de IA avançados que compreendem e geram linguagem natural, ou texto semelhante ao humano, através dos dados que serviram de base à sua preparação através de técnicas de aprendizagem automática. Portanto, isto é uma LLM, Large Language Model, e que, simplificando tudo isto, é o sistema de IA avançados. Portanto, sistemas de inteligência artificial bem avançados. Isto são ferramentas, nós chamamos de IA, inteligência artificial, LLMs. É tudo a mesma coisa. São Language Large Models, ou o contrário. Portanto, depois que surgiram estas LLMs, todas estas ferramentas, portanto, temos que perceber como é que nós, profissionais de SEO, conseguimos aparecer. Ou seja, quando alguém faz uma pesquisa nas LLMs, portanto, neste caso fiz a pesquisa quem é Miguel Brandão, mas podia ter pesquisado preciso de um consultor de SEO na cidade do Porto. E depois iríamos ver quais eram os resultados. E para aparecermos aí, primeiro temos que entender esta questão das LLMs, que tipo de resultados cada uma delas está-nos a dar, e depois inventaram uma sigla chamada GEO. Mas depois inventaram também AIO, e depois AEO e SXO. Vamos então perceber o que é isto GEO, AIO, AEO, SXO. Confusão. Vamos então focar aqui no lado direito, nesta diferença do SEO versus GEO, para entendermos um bocadinho a diferença destas duas siglas. Portanto, toda a gente conhece o SEO, era aqui que nós trabalhávamos, mas o SEO era para os motores de busca. Ok? Mas agora, como temos os tais LLMs, as ferramentas de inteligência artificial, alguém lembrou-se de inventar o GEO, que supostamente é a otimização de conteúdo. Otimização de conteúdo, ok. Nós já fazíamos em SEO também, mas era para os bots das ferramentas do Google, por exemplo. Otimização de conteúdo para aparecer nas respostas das IAs generativas. E o que é que são as IAs generativas? São as LLMs, são o ChatGPT, Perplexity, Cloud, entre outras. Portanto, IAs generativas são estas. Ok? Chamam-lhe também IAs generativas. Portanto, ferramentas de IA, LLMs. É tudo a mesma coisa. Ou praticamente tudo a mesma coisa. Questões técnicas não percebo nem quero perceber. Ok? Mas temos que entender para que serve cada uma destas plataformas. Portanto, o objetivo aqui é fazer com que a IA cite o conteúdo como referência na respectiva resposta. Portanto, aqui há algumas diferenças. O GEO amplia a autoridade e faz com que o seu conteúdo seja lembrado e indicado por IAs, impacta assistentes de IA e mecanismos conversacionais, como o ChatGPT, Gemini, Copilot, etc. Resumindo aqui um bocadinho, e olhando agora para aqui o exemplo que temos do lado esquerdo, GEO, Generative Engine Optimization. Alguém inventou isto. Não foi a Google, não foi as ferramentas de inteligência artificial, não foi nada não foram nada dessas empresas. Foram profissionais, provavelmente da SEO, que inventaram estas siglas todas. Eu acho que, para mim agora, com estes resultados de inteligência artificial, eu acho que é generativo de otimização, Engine Optimization. Pronto. Otimização para sistemas generativos. Ok.
E o AIO Optimization, AIO, que vemos logo aqui em baixo. Ferramentas de IA. Então, mas aqui também são, no GEO também são ferramentas de IA, certo? Mas são várias, podem ser diferentes as ferramentas de IA. Sim, podem. Answer Engine Optimization, AEO. Isto será mostrado como resposta na IA Overview. Vamos ver o que é a IA Overview. A IA Overview aparentemente é ligado aqui à Google, ok? São estas duas ferramentas. Uma que já está nos resultados, que aparece lá, aquele bloco que aparece nos resultados, e a outra que falamos com a máquina, a iMode. Provavelmente é isto. Mas, no entanto, antes de surgir estas coisas todas, o AEO era o que estava na moda. Porque na altura havia, o Google tinha chamado de AI Overview. Mas agora o Google já nem chama isto, nada disto. Depois ainda temos o Search Engine Optimization. Search Experience, desculpem. Search Experiência e Otimização de Pesquisa. Epá, pronto, ok. Mas vamos focar no GEO. Generative Engine Optimization. Eu poderia chamar, já que são AI, eu poderia chamar AI Engine Optimization. E assim ficaria AI E-O. Podia também inventar uma coisa desta e depois, portanto, aí espalhava por toda a rede. Ou seja, vamos tentar perceber aqui um bocadinho isto. Ouve-se muito falar de GEO e agora toda a gente fala em GEO, que é um complemento do SEO, mas o SEO não morreu, ok? O SEO adaptou-se. E agora adaptou-se porquê? Porque apareceram novas ferramentas de inteligência artificial, as LLMs. Portanto, em que o utilizador pode fazer pesquisas também. Então, se o utilizador pode fazer pesquisas, já não é só o Google, que era o detentor do mercado todo das pesquisas. Mas não se esqueçam do seguinte, já há muitos anos que nós do SEO estamos a alertar e sempre a debater o seguinte: qualquer plataforma online, seja YouTube, seja um fórum, seja o que for, se tiver lá uma caixinha de pesquisa, portanto, redes sociais também, nem tanto, mas redes sociais, nós temos que otimizar para aquelas palavras-chave. Vamos imaginar o cenário do Pinterest. Vamos imaginar que faz todo o sentido eu estar naquela rede social do Pinterest. Eu vou ter que começar a fazer pins otimizados para aparecer nas pesquisas do Pinterest. No YouTube, a mesma coisa. No search do Google, nos resultados da pesquisa, a mesma coisa, como já fazemos em SEO. E agora surgiram as LLMs. E vamos ter que fazer o quê? A mesma coisa. Só que o nome é GEO. Pronto. Deram-lhe o nome de GEO. E tudo bem, ok? E tudo bem, GEO, tudo bem. Agora, não confundam, não começam a dizer e não se preocupem que agora temos aqui uma sigla para cada coisa. Ou para cada ferramenta. Nada disso. Eu costumo dizer é aparecer nas ferramentas de inteligência artificial. Claro que existem muitas ferramentas de inteligência artificial. Mas falando concretamente de buscar tráfego orgânico, refiro-me a isso mesmo. Buscar tráfego orgânico às ferramentas de inteligência artificial. No entanto, podemos ser mencionados ou não. E muitas vezes as ferramentas de GEO, ok, pegando agora no GEO, estas aqui, podem buscar conteúdo nosso para aprender e para gerar até pedaços de resposta ao utilizador e nem sequer somos mencionados. Portanto, isto vale o que vale. E agora também começa a perceber o seguinte. Estas inteligências artificiais, as ferramentas de inteligência artificial, quase que nos obriga a estar logados. Ou seja, registar uma conta, seja grátis, paga ou não, mas e depois vamos ali dentro da ferramenta explicar que, ok, eu sou um profissional disto, daquilo, ou eu gosto desta temática, não sei das quantas. Portanto, nós estamos a ensinar a máquina a que ela perceba aquilo que nós somos, aquilo que queremos. Portanto, esses resultados que os utilizadores fazem nas LLMs, através de técnicas de GEO, esses resultados podem ser um bocadinho, não é viciados, mas podem ser um bocadinho já muito semelhante é quando nós pesquisamos por palavra-chave no Google e estamos logados. O Google conhece o nosso histórico, vai-nos dar resultados mediante o nosso histórico. E as LLMs é a mesma coisa. Já nos vai dar aqueles resultados mediante tudo aquilo que queremos e aquilo que andamos a pesquisar, a investigar e a navegar e à procura. Portanto, vamos ver, ok? Vamos ver, mas isso são outras questões. Deixo para vocês pensarem. Estas são as LLMs, ok? Continuando, portanto, não faça confusão.
ignorem estes termos todos, foquem-se naquilo que é o mais importante. É conseguir aparecer aqui nas respostas das LLMs. Portanto, depois analisando cada uma delas, ainda existem muitas outras, mas no fundo o GEO é para isto mesmo. É nós aparecermos, nós, quando digo nós, a nossa marca, o nosso site ser mencionado e aparecer na resposta que as ferramentas de inteligência artificial nos dão quando fazemos ali alguma pesquisa, investigação. Portanto, vocês vão ver muita coisa, já viram muita coisa sobre estas siglas todas, para que serve, para que não serve. Depois todo mundo inventa, ok? Eu já li um artigo de um grande profissional de SEO em que ele diz, em que ele conseguiu informações de que o GEO foi inventado por uma empresa de profissionais de SEO em que quiseram vender serviços de posicionamento ou de aparecer as marcas das empresas, portanto, não fugindo do SEO para serem dos primeiros a terem aquele tipo de serviço e inventaram de alguma forma o GEO. E depois a partir daí começou a GEO e outros começaram também a falar disso e ficou GEO. Mas no fundo isto é SEO. Ok? Este senhor é da Google, Danny Sullivan, e a Google durante 2025 andou sempre a dizer a mesma coisa em diversos eventos que eles estavam presentes. Um bom SEO é um bom GEO. E reparem que GEO é entre aspas. E depois ele ainda coloca ali em parênteses ou AEO, ou AISEO, ou LLM SEO e por aí fora. Portanto, a base de tudo continua a ser o SEO. Porquê? Porque estas ferramentas de inteligência artificial, elas quando vão à procura de informação, não funciona da mesma forma que o Google, mas vão à procura de informação, isso ainda não sabemos muito bem como é que elas escolhem, etc. Até podem buscar só uma frase, mas vão à procura de informação de como elas foram ensinadas, vão à procura de informação por toda a web, nas bases de dados próprias, etc, etc. E depois vamos imaginar não, é a realidade. Se um website não está preparado para dar a melhor resposta ao utilizador em termos de SEO, eles não vão encontrar nada. Portanto, a inteligência artificial, assim como o Google, não vão encontrar nada de jeito naquele website para dar ao utilizador como resposta. Então ignoram e nunca mais lá voltam. Por exemplo, vou dar um exemplo muito, muito rápido. Cuidado com o JavaScript. O Google levou anos para entender o que estava dentro de JavaScript e entender aquilo tudo. Já consegue, tem alguns problemas. Pronto, é um bocadinho mais difícil, mas consegue ler o que está lá dentro. As ferramentas de inteligência artificial, as LLMs, não conseguem. Assim como o Google consegue ler os vídeos do YouTube, as LLMs não conseguem. Acho que não estou a dizer nenhum erro, nenhuma barbaridade em relação aos vídeos. Eu acho que as LLMs ainda não conseguem ler o que está lá dentro, em termos de conteúdo, etc. O Google sim, mas não tenho certeza. Se vocês souberem, por favor, digam aqui nos comentários. Ficheiros PDF, o Google consegue ler, LLMs não. Portanto, há aqui uma série de questões que, se nós não otimizarmos o nosso website para o utilizador e dar-lhe a melhor resposta ao utilizador, quando ele vai para as ferramentas de inteligência artificial, para as LLMs, vai fazer uma pesquisa, preciso de apertar um parafuso na cidade, um parafuso da minha casa de banho, mas não sei como fazer. O que recomendas? Portanto, e depois a inteligência artificial vai à procura de informação. Se ela não encontrar informação nenhuma que dê aquela resposta, é sinal que os websites não têm informação também para dar. Portanto, a base de tudo é o SEO, continua a ser o SEO. E eles próprios dizem, tanto a Google, para alimentar as suas inteligências artificiais, e também as LLMs, todas elas dizem o mesmo. Foquem-se para já no SEO e esqueçam o GEO. E o Google, então, portanto, cada vez mais, tem aqui num exemplo, uma palestra de 2025 por dois engenheiros aqui da Google, como é que funciona o Gemini, o AI Overview e o AI Mode. Portanto, o AI Mode, só para dizer em termos de crawling e de indexação, o comportamento é exatamente igual ao Search. O Gemini, pronto, tem os crawlers diferentes em termos de crawling, para pesquisar data, ou seja, para pesquisar informação. E depois na indexação e no survey é um bocadinho diferente, não é? Portanto, aí sim o Gemini é uma inteligência artificial. Mais uma vez, este senhor engenheiro na Google da Suíça fartou-se de dar palestras e dizer exatamente a mesma coisa. Good SEO
is good GO. Ou seja, é se um bom site feito, preparado e otimizado para o SEO, já tem o GEO, o Generative Engine Optimization, todo ele preparado, ok? Portanto, não há nada de astronómico, não há nada aqui de confusão. É preparar todo o website e depois tentar perceber como é que as respectivas LLMs funcionam para darmos a devida, para irmos à procura da respectiva resposta. E nós tentarmos aparecer lá. Este é mais um exemplo do Google para pesquisa, como já mostrei. Só para fechar, LLMs são os locais onde os utilizadores podem fazer também pesquisas, exatamente como no Google. Isto são, podemos fazer aqui pesquisas também da mesma forma e irmos à procura de informação. Resumindo tudo isto, GO é, no fundo, estratégias para nós aparecermos citados e mencionados nas LLMs, nas plataformas de IA. O Google, portanto, tem as suas próprias plataformas. Nos resultados de páginas, nos resultados do Google, das pesquisas Google, temos também inserido lá resultados criados por inteligência artificial. Temos a opção de falar diretamente com a máquina e temos a opção de ir diretamente à inteligência artificial principal da Google, para estes casos, que é o Gemini. Mas é o Gemini que alimenta, como eu referi anteriormente, o iMode e a vista geral de IA. É o Gemini que está ali atrás a dar toda aquela informação. E não se esqueçam do seguinte, muito importante. O Google tem anos e anos e anos de informação e de base de dados para tudo e mais alguma coisa. Portanto, e continua a ter e continua a rastrear websites. O website continua a ser importante. O Gemini alimenta-se e está sempre atualizado. Não é o caso das diversas LLMs. E depois, para o futuro, eu diria que é num futuro muito próximo, vamos ter que começar a perceber quais são as LLMs que vamos ter que focar o nosso tempo e o nosso trabalho para trabalhar o GO. Porquê? Vamos imaginar, se o Copilot não tiver uma cota de mercado muito expressiva, em termos de LLM e utilizadores que estejam a utilizar, eu não vou me estar a chatear. É um bocadinho como uma guerra, um bocadinho dos motores de busca, que surgiu com o Bing, depois surgiram outros motores de busca, mas no final toda a gente andava preocupado, mas no final o Google tinha a maior cota de mercado. Porquê? Porque o Google já anda nisto há muitos anos e tem os algoritmos, estão sempre a aperfeiçoar os algoritmos. E o mesmo se vai passar com as LLMs. Vai existir inteligência artificial para tudo e mais alguma coisa. LLMs, o ChatGPT teve um grande pico, porque lá em 2022, 2023 nasceram, depois os utilizadores começaram a experimentar, a gostar e era diferente, e era uma coisa nova. Mas já está a cair em termos de utilizadores. Isto, portanto, algumas notícias que vou lendo. Mas reparem, o cloud está muito... Noto que o cloud está muito para devs e para não devs. Para criação de aplicações, inserir aplicações todas dentro do próprio cloud e a partir dali analisarmos todo tipo de data, etc. Depois Perplexity é mais para o gosto pessoal, Manus também, Copilot, Grok. Ou seja, vamos ter que nos focar uma ou duas ou três LLMs, mas vamos tentar perceber primeiro qual é a cota de mercado. Se nós percebemos que o Google está com 60% de cota de mercado e depois temos o ChatGPT e Cloud ali com 20 cada uma, ok, no total as duas vão dar 40%, então vou ter que estar no Google trabalhar o SEO e trabalhar o GO para aparecer no Gemini e no iMode e na vista geral de IA, mas vou trabalhar também as LLMs, ChatGPT e Cloud, para trabalhar o GO para aparecer também ali naquelas LLMs, naquelas ferramentas de inteligência artificial. Portanto, acho que a tendência começa a ser essa. Ainda está tudo muito novo, ainda há pouca informação sobre como é que as LLMs atuam concretamente para mostrar os melhores resultados ao utilizador. Estas próprias plataformas estão ainda a evoluir e nós temos que estar atentos, ok? Para já é mencionar, para já é trabalhar a marca. Quando eu digo a marca, para estarmos no online, não basta só SEO, não basta só GO. Temos que fazer publicidade, temos que trabalhar o email marketing, temos que trabalhar todos os canais digitais possíveis e que façam sentido para a respectiva marca estar presente. Redes sociais também é muito importante. Portanto, e tudo que tiver uma caixinha de pesquisa, search everywhere, temos que estar lá. Se fizer sentido para a marca e para os nossos clientes estarem ali presentes. Portanto, search everywhere para mim é a expressão
é o SE, Search Everywhere. Eu poderia inventar agora também uma sigla. Para mim é o que futuramente vai decidir um bocadinho aqui a forma como trabalhamos estas questões das LLMs e do GEO. Era isto que tinha para partilhar com vocês. É extremamente importante perceber toda esta base. Se calhar daqui a 2, 3 meses isto já não vai fazer sentido. Digo eu, não sei, porque as atualizações são constantes. Está aqui numa revolução, acho que 2006 temos aqui vamos ter muitas revoluções. São outras empresas a comprarem LLMs, como o caso da Manus ou Manus. A Meta parece que vai comprar, ou já comprou, não tenho a certeza. A Copilot também parece que vai. Eles vão ter ali qualquer coisa, vão vender qualquer coisa ali. Não, há uma inteligência artificial de criação de imagens da Copilot que vai estar à venda. Portanto, há aqui muitas. O ChatGPT estão a fazer várias parcerias para se aguentarem no mercado. O Cloud também está a evoluir para outro tipo de soluções do utilizador. Portanto, há aqui muita mudança e vamos ver. Nós, quando fomos habituados durante muitos anos para fazer pesquisas, utilizávamos o Google. Ponto final. Agora vamos ver, ok? Vamos ver se estas plataformas de IA LLMs se vão servir para a mesma coisa, ok? Vamos estando atento, mas o mais importante é perceber tudo isto e depois um dia de cada vez, ok? Obrigado por assistir, até ao próximo vídeo. Algumas dúvidas, questões e a vossa opinião, partilhem embaixo aqui nos comentários, ok? Façam like, obrigado e até ao próximo vídeo.